Sou anestesista e estou na empresa desde que eu saí da residência, há 5 anos, mais ou menos. E hoje vou contar um pouquinho da minha história junto com a Takaoka durante a pandemia do Covid-19. Logo no começo da pandemia, a gente começou com os primeiros casos lá no Hospital Albert Einstein, né, que é onde a Takaoka tem uma parceria. E logo no começo eu já comecei na UTI do Covid, né, ajudando realmente, porque UTI é algo que eu gosto, né, e senti essa necessidade de ajudar. Então, logo no comecinho da pandemia, eu comecei ajudando na UTI, principalmente nas intubações. E peguei Covid praticamente depois de 30 dias que estava começando, né, nessa ação. E fiquei em torno de uns 20 e poucos dias afastado. Quando eu retornei para o trabalho, a Takaoka começou a ajudar o Hospital das Clínicas na pandemia também, né? Dos corredores do Hospital das Clínicas do Centro Cirúrgico foi fechado e a gente começou a ajudar ali na UTI, dando plantão e cuidando dos pacientes, né? Então eu ajudei nessa UTI e ajudei também numa outra UTI do Hospital das Clínicas. E na medicina é engraçado que sempre a gente cria alguma conexão com os pacientes, né? Mas alguns pacientes, por algum motivo, a gente cria uma conexão diferente, né? Eles mexem num lugar muito diferente seu, né? Então você fica pensando sobre o caso, ele te lembra alguém, não tem às vezes uma explicação, mas acontece, né? E um dos casos me marcou bastante. Eu estava de plantão noturno na UTI e fiz a admissão, né? Recebi uma paciente nova para poder fazer a avaliação, pegar os dados. E assim que eu entrei no quarto, né, essa paciente estava muito assustada. Os pacientes do Covid chegavam já muito assustados, né? Às vezes falando muito, às vezes com uma expressão corporal de desespero, mas ela tinha um olhar desesperado, assim, e foi algo que me marcou bastante, esse olhar. E ela tem uma idade próxima da minha mãe, né? E para quem me conhece, minha vida pessoal, quem convive comigo, sabe que eu tenho um apego assim muito forte com a minha mãe, uma relação muito próxima, né? E aí eu tentei acalmá-la, comecei a conversar e foi uma admissão até longa, né? Mas a gente fez uma conexão diferente. E ela já estava assim, já chegou bem cansada, né? E aí no meu próximo plantão eu fiquei novamente com essa paciente e eu fui evoluir, ela já estava um pouquinho mais cansada e aí chegou a hora do contato com a família. Durante a pandemia a gente fazia videochamada com as famílias, né? E por tablet. E no geral, assim, você conversava com um familiar para passar informações, a gente acabou se acostumando a fazer isso, né? E aí, como rotina, eu fui fazer a videochamada. E quando eu fiz a videochamada, eu fui pego de surpresa e fiquei até meio sem reação, porque não tinha uma pessoa, tinha uma família toda ali atrás da câmera, né? Então tinha os filhos, ela tinha 4 filhos, o marido e todos os netos, né? E inclusive alguns netos criança. Então eu fiquei muito sem reação de ver aquela família toda na expectativa para me ouvir falar, para vê-la um pouquinho, né, para fazer essa conexão. E aí foi difícil, fiquei travado, assim, não sabia como que eu falava, tinham crianças ali, como que eu me comunicava. E aí comecei a conversar com eles, né, foi uma conversa relativamente longa, tentei explicar. E assim, aí teve um momento muito difícil dessa conversa que os netos pediram para falar comigo, as crianças, e elas ajoelharam e pediram para que eu não deixasse a avó delas ir embora, a avó ir embora, né, a avó morrer. E aí isso mexeu muito, assim, eu fiquei muito emocionado. E aí a gente finalizou a chamada e aí eu não aguentei e acabei chorando junto com a paciente. Foi um momento meu e dela ali de choro, né? Acho que lembrei muito da minha mãe também. E aí no próximo plantão ela já tinha piorado muito, né? Ela tinha sido entubada. E aí eu ficava pensando quando ia para casa sobre
a paciente, tudo o que tinha acontecido, e aquilo foi mexendo cada vez mais comigo. Só que depois ela melhorou, ela foi evoluindo, ela foi estubada, e o dia da alta dela foi um dia muito feliz para mim, assim. É como se eu estivesse dando alta para minha mãe, sabe? E aí veio um sentimento muito forte de que, assim, valeu a pena todo o esforço de pandemia, ter ficado longe da família e ter ajudado, valeu a pena. É lógico que valeu a pena por outros pacientes, né? Mas aquele caso foi, assim, onde caiu bem a minha ficha, né? E até foi um trabalho muito legal, acho que a Takaoka fez, né, durante a pandemia, de ir lá, ter ajudado quem realmente precisa. Acho que foi muito bacana esse trabalho que a Takaoka fez durante a pandemia, de ter se unido, ido até as UTIs, ajudado, e mostrou ali ainda mais o quão é importante a figura do anestesista, né? A gente é uma especialidade cirúrgica, mas que a gente conseguiu ajudar muito ali nas UTIs, né, tanto em procedimentos quanto no apoio aos pacientes. Acho que mostrou ainda mais, né, a importância da especialidade. E queria deixar aqui uma feliz semana do Dia do Médico Anestesista.